Olá, eu sempre costumo dizer que murmuração é o oposto de adoração. O texto de nossa devocional hoje nos chama a atenção para essa realidade. Hoje nós estamos em Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 16. Então, por favor, me acompanhe na leitura desse texto. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A palavra para queixas ou murmuração nesse texto aqui, uma palavra que certamente faz os primeiros leitores lembrarem do murmúrio, lembrarem da rebelião e da infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação no deserto. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu precisei ler os livros da Bíblia, e quando eu fui ler o livro de Êxodo e Números, a minha primeira reação foi: "Ô povinho terrível esse povo de Israel, eles reclamam de tudo." E aí não demorou muito para eu perceber que o povo de Israel, na verdade, ele era gente como a gente. Nós somos igualzinho a eles em diversas circunstâncias. E em vários momentos eu me deparei murmurando com alguma coisa também, me lembrava desse povo. Se você voltar um pouquinho na história, você vai perceber que o povo judeu, naquela época, murmurava contra Deus e contra Moisés, enquanto Moisés recebia a lei lá no Monte Sinai. E várias vezes eles também reclamavam das privações enquanto eles peregrinavam, né? Enquanto caminhavam no deserto. E diziam entre eles que jamais deveriam ter deixado o Egito para trás. Mas quando eles estavam no Egito, eles também reclamavam porque eles eram escravos no Egito. Aí quando saíram de lá, eles continuaram reclamando. Eles diziam que não tinham nada para comer, que só a mesma coisa. Aí Deus vai lá e providencia o maná para eles. E o que foi que eles fizeram quando eles receberam o maná? Eles murmuravam porque eles não tinham carne. Eles reclamavam do maná agora. Falavam: "Puxa, sempre a mesma comida todos os dias." E foi assim, irmãos, durante 40 anos. Um ciclo vicioso de murmuração, um ciclo vicioso de lamento. E quando finalmente chegaram na terra prometida, eles ainda continuavam murmurando. Eles reclamavam de tudo que eles experimentavam. Gente como a gente, muitos de nós somos exatamente como eles. Nós perdemos a conta, irmãos, do quanto nós somos abençoados por Deus, mas vai sempre existir algumas coisas das quais nós não vamos gostar. E aí Deus vai lá, Ele nos abençoa mais, e nós ainda continuamos murmurando. Isso tem muito a ver com a falta de contentamento. É por isso então que Paulo ele fala aos filipenses para que eles façam tudo sem murmuração, mas também sem discussões. E é muito interessante observar que a palavra usada aqui para discussões é dialogismoi. Não sei se a pronúncia está certa, mas essa palavra tem a ver com as disputas e com os debates inúteis e até mal intencionados que provocam dúvidas e que provocam discórdias. Essa palavra ela se relaciona com dissensões, com litígios, e indica que os filipenses eles estavam extrapolando até para os tribunais pagãos para resolverem as suas diferenças. Murmurações e queixas são atitudes tão reprováveis, primeiro porque essas atitudes elas são completamente opostas às atitudes de Cristo. E Paulo está, na construção do seu raciocínio, fazendo os filipenses enxergar de que eles deveriam se parecer mais com o próprio Cristo. Você lembra dos versos anteriores, capítulo 2, versículo 5? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, murmurações e queixas são reprováveis também porque essas atitudes elas transmitem um péssimo testemunho para aquelas pessoas que estão fora do convívio dos irmãos da igreja. Se as pessoas que queremos que sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo só nos conhecem murmurando e só nos conhecem nos queixando de tudo e de todos,
eles têm uma péssima impressão de Cristo e do Evangelho de Cristo que nós insistimos em professar para eles. E murmurações também, irmãos, e queixas, elas são reprováveis porque provavelmente mais igrejas, tanto naquela época quanto hoje em dia, se dividem por causa de queixas, contendas, do que por causa de heresias propriamente ditas. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista que o apóstolo Paulo ele está enfatizando aos filipenses o fato de que eles deveriam desenvolver a sua salvação. E no caso aqui, essa salvação ela é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. É isso que ele ressalta no verso 15. Os crentes não só devem se tornar irrepreensíveis em sua conduta, mas também sinceros, porque assim, então, eles vão demonstrar que são filhos de Deus inculpáveis, de praticarem as mesmas coisas e muito menos de viverem da mesma forma como esse mundo caído vive. Um mundo de onde não se pode esperar nada senão perversidade ou corrupção. O apóstolo Paulo alerta os filipenses sobre isso. Muitos de nós, irmãos, porque somos crentes, acreditamos que a vida cristã deve ser vivida apenas numa esfera mais espiritual, protegidos, como numa redoma de vidro, né? Mas a verdade é que hoje em dia o mundo ele está dentro de nossas casas. Nós não precisamos sair de casa para que a gente tenha contato com o mundo. Então cabe a nós vivermos no meio dessa geração pervertida, sendo sal e sendo luz. Agora, nós não podemos ser sal no saleiro, muito menos luz escondida debaixo de uma cama. Não, não há como fazer isso, não tem propósito algum ser assim. A nossa salvação ela deve ser demonstrada por meio de um testemunho notável, um testemunho visível. Irmãos, nós somos exortados por Paulo, assim como os filipenses foram, a brilharmos como estrelas que brilham no céu de uma noite escura. E todos nós sabemos que quanto mais escuro for um lugar, mais a luz se faz necessária. E agora, em tempos de quarentena, isso não mudou em absoluto. Não existe quarentena espiritual. A nossa salvação ela precisa ser exposta ao mundo em todo o tempo, em quaisquer circunstâncias. Nós devemos dizer quem nós somos em Cristo. Quem sabe nós vamos experimentar, depois de tudo isso passar, um novo normal que está surgindo, fruto de tudo isso que nós estamos vivendo nessa época de quarentena. Talvez um novo normal seja que os nossos relacionamentos passem a ser mais intensos e mais profundos nessas plataformas digitais. Não se sabe. Eu já perdi a conta, por exemplo, de quantos encontros eu já tive por essas plataformas nesses últimos 2 meses. Nós temos recebido, irmãos, relatos de que até alguns crentes que não frequentavam grupo de vida antes, quando podíamos nos encontrar, estão presentes nas reuniões virtuais. Quem sabe o Senhor está fazendo um movimento para agregar os seus também. O apóstolo Paulo enfatiza uma questão inegociável também no verso 16. A importância de retermos firmemente a palavra da vida. As Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus e os Evangelhos, quando lemos esse alerta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que há um propósito nessa ênfase. A ideia é para que nós nos apresentemos no dia de Cristo, no dia em que Cristo voltará a esse mundo. É isso que Paulo quis dizer. E acreditem, ele vai voltar. E a gente se apresente de tal forma que o anúncio desse evangelho, que transforma, não tenha sido em vão. Paulo alerta os filipenses quanto a isso. Parece que o tempo em que nós estamos vivendo hoje, irmãos, mais que qualquer outro na história, seja tempo de sermos sal e luz no mundo caído e longe de Deus. Então, a minha oração hoje é muito semelhante àquela da semana passada, na nossa última devocional. É no sentido de que a sua salvação, dada pelo Senhor Jesus, por sua obra na cruz, ela seja posta em ação de forma muito intensa. Que nós vivamos a nossa vida sem murmuração, sem queixas uns dos outros, certos, irmãos, de que o Senhor quer produzir frutos ainda maiores em seus relacionamentos, virtuais ou não, até que Ele volte. E acreditem, a sua volta ela está mais perto do que antes já esteve. Então que você tenha
um excelente dia no Senhor. Até a próxima devocional.